Você quer passar no seu concurso, mas sente aquela preguiça na hora de estudar? Ou chega em casa cansado já do trabalho? Ou sente que não tem aquele rendimento máximo na hora de estudar? Nesse vídeo eu vou te ensinar a vencer a preguiça e a procrastinação e conseguir passar no seu concurso dos sonhos. Então já se inscreve no canal, deixa um like e vamos pro vídeo. O primeiro passo parece difícil, ou você se compromete a estudar, fala que vai estudar, mas quando pensa que não, você tá lá mexendo no feed do Instagram ou do TikTok, perdendo horas e horas e horas no seu celular. Mas por que será que isso acontece? Será que você simplesmente é preguiçoso? E na verdade não, isso é natural da humanidade. O seu cérebro, sempre que ele se depara com uma missão que ele considera ser muito difícil, ele se protege. Sempre que ele acha que algo é enorme e desgastante, ele pensa na forma mais prática de evitar que você passe por isso. Ele entra num modo de defesa e busca dopamina fácil e rápido para te deixar bem, satisfeito e seguro. Nós temos que reclamar lá com os nossos antepassados, porque é toda essa herança genética de gerações em gerações que se passaram e moldaram esse cérebro que nós temos hoje. Muitas das falhas e muitas das preguiças que nós somos programados para ter é um senso de sobrevivência selvagem que os nossos antepassados precisavam para garantir a sobrevivência da espécie, né? A sobrevivência deles e da espécie. Isso não é um defeito seu, é apenas um instinto de sobrevivência programado para evitar esforço desnecessário. Mas você quer uma boa notícia? Preguiça não é uma identidade, é apenas um hábito. E hábitos podem ser moldados e mudados a partir das suas escolhas e decisões. Para que você crie um hábito, você precisa repetir uma atividade ou situação durante 66 dias. A partir desse momento, aquela situação começa a se tornar menos desgastante e mais incluída no seu dia a dia. Também existe um fator que se chama autossugestão. Se você quer se impor uma nova atividade ou uma determinada atividade que você acha importante para garantir algo na sua vida ou que traga para você benefícios aos quais você quer usufruir, você pode se autocriando uma disciplina para que aquilo pare de se tornar enfadonho e comece a se tornar algo natural, algo intrínseco à sua pessoa. Hoje eu sei que pode parecer que você vai falar assim, Daniel, mas eu nunca vou me acostumar a estudar, eu nunca vou gostar de estudar, eu nunca vou gostar de ler, eu nunca vou gostar disso. E eu te entendo, porque muitas das nossas relações durante a vida com essas atividades são chatas, ruins e enfadonhas. E o nosso desafio como adultos, a partir de toda essa dinâmica negativa com algumas atividades, é tornar essas atividades mais prazerosas ou de forma que nós incluamos elas no nosso cotidiano, na nossa rotina, sem que elas pareçam forçadas, mas sim de forma natural, para que nós não sintamos aquela sensação de bloqueio ou aquela sensação de dificuldade de exercer determinada situação, determinada atividade, que nós sabemos que é importante. Quando você é jovem, você faz o que te obrigam. Depois da vida adulta, você faz ou aquilo simplesmente que você quer, e aí você não colhe muitas coisas boas, porque aquelas pessoas que sempre fazem o que querem não constroem nada, porque muitas das coisas extremamente relevantes e valiosas que um ser humano pode construir no decorrer da sua vida requer bastante esforço e disciplina para que você consiga fazer vários dias, não só aquilo que você quer, mas também aquilo que você não quer, mas precisa fazer para conseguir atingir algo que você quer. Dentro disso, você precisa se organizar, né? Se organizar as suas escolhas e tomar as decisões para que, conforme você for conseguindo executar aquelas atividades, a princípio, de forma desgastante, de forma não muito agradável, mas que conforme o tempo for passando e você for sentindo os resultados que aquilo lá vai te trazer, você vai, não digo gostar, mas aquela atividade vai se tornando tão importante, necessária e perceptível para você, que você vai sentindo menos desgaste e vai sentindo uma diminuição nessa ânsia e nesse sentimento ruim ao fazer aquela determinada atividade. Traça um paralelo sempre com a academia. Começar a ir na academia sempre é uma missão muito difícil. Mas conforme o tempo vai passando, você vai indo todo dia, você vai criando aquele hábito e, melhor, quando você começa a olhar para o seu espelho e ver que você está tendo resultados, aí você começa a gostar daquilo, porque o resultado positivo sempre traz boas percepções sobre uma atividade. Então, se você começa a fazer, tem resultados e vê que aquilo está te fazendo bem, a tendência é que você comece a gostar, ou pelo menos comece a não sentir tanta repulsa daquela atividade que você está fazendo. O seu cérebro, ele prioriza o conforto. Ele quer fazer com que você evite ao máximo a sensação de dor, a sensação de desgaste. Ele é programado para economizar energia, mas é possível enganar o nosso próprio cérebro.
Como? Existem algumas dicas que você pode implementar, não só nos estudos, mas com tudo na vida, que podem ir automaticamente reprogramando o seu cérebro para que você comece a conseguir executar aquilo que você precisa e comece a até não sentir a problemática ou o bloqueio ao começar sempre a fazer a atividade. Porque depois que você começa, às vezes é até mais fácil continuar. O problema é que muitas das vezes a barreira inicial evita e faz com que nós procrastinemos, perdemos tempo e não consigamos fazer o que é preciso para alcançar os resultados que a gente gostaria de ter. Então, a primeira dica é começar pequeno e devagar. Tudo na vida a gente quer fazer o mais rápido possível, quer chegar ao mais alto nível da forma mais rápida e melhor possível. Porém, a chance de extremismos e radicalismos na sua vida te levar a um desgaste rápido é muito grande. Por isso, sempre que você quiser criar uma nova rotina ou começar uma atividade nova que você não sinta 100% prazer naquela atividade, que você acha que você precisa incluir no seu dia a dia, mas não sente muito prazer por aquela atividade, você precisa se atentar que nesse início é muito importante que você privilegie a sustentabilidade no longo prazo do que a execução excessiva naquele primeiro momento. Quantas pessoas eu não conheço que quando começam uma dieta muito rigorosa, passam 2, 3 dias naquele rigor extremo, mas logo depois largam. No estudo acontece praticamente a mesma coisa. Quantas pessoas que quando estão começando a estudar vêm até mim e falam assim, eu vou começar a estudar 8, 9, 10 horas por dia. Aí eu já aviso, falo, olha, isso é muito difícil de se conseguir, principalmente no início. Não, mas eu vou ficar o dia inteiro para estudar e tal, não, eu vou conseguir porque eu tenho que fazer isso, papapá. Aí a pessoa começa no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia ela já está tão desgastada porque ela não se programou, ela não programou o corpo, ela não se autoeducou para conseguir aguentar tudo aquilo e lidar com aquela situação. O que acontece? Você tem um desgaste tão grande e aquela atividade cria um bloqueio tão grande na sua mente que muitos largam e, pior, muitos nem conseguem retornar depois. Então, sempre começar pequeno pode ser um grande aliado para quem está começando uma atividade nova e quer incluir ela como um hábito na sua vida, na sua rotina. Então, divida seus objetivos em metas menores, mais fáceis de serem atingidas. Então, começar estudando exageradamente do nada pode fazer com que você sinta um retrocesso ou não consiga lidar com isso durante longos períodos de tempo. Então, comece devagar, comece 1, 2 horas ou o máximo plausível que você acha que consiga e vá adicionando espaços conforme você for estudando e sentindo e se autocobrando a estudar mais, tá? Então comece devagar, comece com 2, 3 horas, mesmo que você tenha mais e conforme o tempo for passando e você for sentindo que dá para ir um pouco além, você vai se colocando. Porque quando você começa o processo de estudos, você acha que vai resolver tudo muito rápido, mas se você for um estudante consciente, e se você tá assistindo os vídeos desse canal, provavelmente você vai sentir que quanto mais o tempo passa, mais você fica ciente das suas limitações como aluno e como ser humano e fica ciente que você precisa fazer mais se quiser ter mais resultados. Então, automaticamente, um bom concurseiro ele vai se autocobrando para incluir cada vez mais estudos no seu dia a dia. Então, no início, não se preocupe em ser um super estudante que vai conseguir fazer horas e horas de estudos durante o dia. Não, comece pequeno. Você automaticamente já vai aumentando gradativamente de forma sustentável esse tempo de estudo. E outra questão muito importante que vai te auxiliar nesse processo é que como você começou com uma atividade muito simples, entre aspas, ou plausível de ser atingido, isso quebra uma barreira inicial. Se você pensa assim, eu só preciso estudar 2 horinhas, começar a olhar essa atividade sob essa perspectiva no início dos processos, pode remover a barreira inicial e a aversão ao estudo. E depois que você remove essa barreira inicial, começa a inserir isso, começa a estudar todos os dias e vai criando essa corrente de um bom hábito, no final, no longo prazo, você vai automaticamente colhendo os frutos daquilo, gostando e implementando aquilo no seu dia a dia de modo natural, evitando todo esse bloqueio e retrocesso. Outra dica muito importante é planejar e simplificar a sua rotina, tá? Não adianta você ter rotinas muito complexas ou não se planejar, porque quando você não se planeja, tudo parece complexo, porque você tem que pensar em como fazer, quando fazer e o que fazer. Então, quando você planeja, você libera espaço mental para a aprendizagem, porque você livra a sua mente de pensar única e exclusivamente no estudo.
Então você tem um super foco ali, você economiza energias, porque você já se planejou, já pensou, já deixou tudo prontinho, tudo esquematizado, e agora você só precisa se preocupar em absorver conteúdo e aprender a acertar mais questões no dia da prova. Então é muito importante que você tenha planejamento, porque o planejamento vai liberar esse espaço mental e já vai fazer com que você tenha menos aversão e menos barreiras. Por quê? Porque se você já souber o que estudar, quando estudar, na hora de estudar, isso vai te impedir de começar a criar bloqueios automaticamente. Porque aí você pensa, eu vou começar a estudar amanhã. Aí quando chega amanhã, na hora que você vai estudar, mas o que eu vou estudar? Aí você começa, poxa, vou estudar isso, vou estudar aquilo, e o tempo tá passando. E aí muitas pessoas pensam assim, eu estudei 5 horas líquidas, mas quando vai ver, a pessoa passou mais tempo procurando materiais, procurando o que fazer, do que efetivamente estudando. Então se planejar é muito importante. Agora, o ideal também é que você simplifique as suas atividades. O ideal é que a atividade seja tão simples que pareça uma idiotice você não fazer. Porque assim, se você depender única e exclusivamente da motivação, não é todo dia que você acorda motivado. O poder da vontade oscila. Um dia você vai estar motivado, no outro não. Um dia você vai estar querendo estudar, o outro não. Vai depender, um dia você vai assistir um vídeo do Instagram que te motivou, um vídeo no YouTube de alguém que está passando por uma trajetória igual a sua. Aquilo vai te motivar, vai te dar um gás. Mas aí vai passar 2, 3 dias e você vai sentir os efeitos do cansaço, tudo de novo. E isso vai minando a sua motivação. E todo concurseiro sabe, você não pode apenas se debruçar ou apenas se alicerçar na motivação para ter um processo de estudos eficiente. Você precisa se auxiliar e se alicerçar na disciplina, porque a única coisa que consegue manter você estudando longos períodos de tempo com um foco único e exclusivo é a disciplina, aliado a um senso de propósito forte. E simplificando a sua rotina, você evita esses bloqueios. Por exemplo, se você pensar da seguinte perspectiva, eu só preciso sentar e ler aquele PDF. Eu já sei qual PDF, eu já tenho um material esquematizado, eu já sei qual disciplina ler, eu já sei qual PDF eu vou ler, eu já sei como estudar porque eu assisti esse vídeo do Daniel ensinando a como estudar um PDF de maneira eficiente, então eu só preciso sentar e aplicar o que eu já sei. Isso simplifica a rotina de uma forma que você começa a se punir e pensar assim, poxa, se eu não consigo fazer isso, eu não consigo mais nada, então eu tenho que fazer, é simples fazer. Isso tira barreiras mentais que poderiam te impedir ou poderiam fazer com que a sua atenção seja desfocada e levada para lugares onde sejam difícil de você voltar depois. Deixe seus materiais prontos, tudo bonitinho. Pense no seguinte exemplo. Se você quer beber mais água durante o dia, o que você faz? Você deixa a garrafa de água na sua visão toda hora cheia, para que você sempre lembre de dar uma bicadinha e conseguir aumentar o seu nível de ingestão de água durante o dia. Com os estudos, é basicamente a mesma coisa. Você precisa tirar as distrações de perto de você e manter o seu ambiente planejado e esquematizado. Então você já deixa esquematizado os PDFs que você vai ler, as questões que você vai fazer, e geralmente é bom tirar o final do domingo para fazer toda essa organização da semana. E você precisa tirar os empecilhos que estão prontos para roubar a sua atenção do estudo. Como assim, Daniel? Não estude com o celular próximo de você ou com notificações ativadas, porque obviamente, se você simplesmente saber que tem uma notificação ali, a sua curiosidade, a sua atenção vai estar desfocada, porque você vai querer prestar atenção e saber o que estão falando com você, quem está falando com você, por que estão falando com você. Isso, inconscientemente, já vai te prejudicar no estudo, porque ao invés de prestar atenção única e exclusivamente no conteúdo, você vai estar prestando atenção ou querendo prestar atenção na notificação. Aí você começa a assistir uma série que já tem todo o cérebro humano basicamente mapeado. Eles já sabem todos os gatilhos de curiosidade e atenção que precisam fazer para roubar você. Tanto no Instagram, quanto nas redes sociais, tanto na televisão, nas séries, nas redes sociais. Os criadores de conteúdo, inclusive eu, estudam e mapeiam os gatilhos que fazem você manter a atenção voltados naquele conteúdo. Porque assim, eles ganham mais tempo de atenção, eles ganham mais tempo de retenção e, consequentemente, mais dinheiro. Alguns utilizam essas técnicas para conseguir passar uma mensagem positiva. Outros simplesmente colocam uma faca quente cortando alguma coisa e isso chama a sua atenção e você perde horas e horas e horas pensando, nossa, eu fiquei aqui no celular só rolando o feed pra cima, vi vários vídeos, nada a ver, não me agregou em nada e mesmo assim eu perdi horas do meu dia. Não tem problema você ter esses momentos de descanso e de reset ou simplesmente momentos que você não quer pensar em nada. Você não precisa ser produtivo toda hora, né? Me irrita muito essa noia de algumas pessoas de querer sempre manter o cérebro produtivo. Não, existem momentos que você não quer fazer simplesmente nada. E é tão bom não fazer nada que eu fico louco com esse tipo de pessoal. Mas quando você precisa fazer algo e precisa fazer algo que exija tanta atenção e foco quanto estudar,
aí você precisa se privar. Porque, realmente, lutar contra os gatilhos mentais é muito difícil, porque você vai estar lutando contra a sua própria natureza. Agora, você pode tomar decisões de forma que fique mais difícil acessar o seu cérebro por esses gatilhos. Um deles é manter o celular distante dos locais de estudo. Outra coisa é se privar, ou quem sabe, usar um som ambiente para evitar que barulhos, sensações ou o ambiente tire o seu foco. Pesquise um pouco sobre isso e evite distrações no seu ambiente de estudo. Outra coisa que pode te ajudar muito é criar uma metodologia de recompensa. Quando você associa uma sensação de prazer a uma atividade, você tende a querer repetir e alcançar aquela sensação várias e várias vezes, para que aquilo se repita e aquela sensação se repita sempre. Eu, por exemplo, eu sempre estudei usando a técnica Pomodoro, né, que eu sei que estudando em períodos quebrados, isso aumenta meu nível de retenção e minha atenção, meu super foco. Logo, eu estudava 50 minutos por sessão. Entre as sessões de estudos, eu sempre jogava uma partida de futebol mobile no meu celular. Então, eram duas coisas. Primeiro, eu tinha um local onde eu não precisava ficar gastando tanto cérebro, né? Eu simplesmente descansava e relaxava, que é o ideal nesses minutos de intervalo entre sessões, mas também aquilo me gerava uma sensação boa. Então, gerava uma sensação de recompensa. Então, a cada sessão que eu cumpria, ou seja, cada objetivo menor que eu tracei, porque se eu estudasse todas as sessões de estudos que eu me programei todo dia, aquilo na semana, no mês, nos anos, nos meses, nos anos, fariam com que eu conseguisse atingir os níveis que eu sei. Então eu fui dividindo, eu fui quebrando. Eu quero me tornar competitivo, eu quero acertar tantas questões. Para fazer isso eu preciso estudar tantas horas por dia, dividindo as minhas horas de estudo diárias em sessões de 50 minutos. Então a cada sessão que eu fazia era uma vitória. Então, a partir disso, cada vitória, eu me presenteava com esses 10 minutos de futebol mobile no celular. Pode parecer besteira, mas o importante é que funcione para você. Eu não sei qual atividade ou qual metodologia de recompensa você vai utilizar, desde que funcione, desde que gere uma sensação de prazer ao você completar a sua sessão de estudos, tá valendo. Desde que gere uma sensação de prazer depois de você ter conseguido estudar, batido suas metas, tá valendo, porque quando você associa, cria essa conexão entre uma sensação prazerosa e aquela atividade que antes parecia enfadonha, você vai sempre querer repetir aquela sensação. Eu trago isso até para os meus dias de hoje. Sempre que eu sinto que eu conquistei algo legal, que eu quero comemorar alguma vitória, que eu quero sinalizar para mim mesmo que aquilo ali foi legal, que eu mereço aquilo ali, eu sempre vou numa churrascaria legal ou me compro um presente. E eu também fazia isso pós-provas. Eu sempre gostei de chegar nas provas sabendo que eu dei o máximo de mim, porque aquilo liberava meu mental e fazia com que eu me cobrasse menos. Eu chegava com o psicológico leve na prova. Por quê? Porque eu sabia que eu cheguei até ali fazendo o máximo. Porque se eu não chegasse, se eu no meu subconsciente soubesse que eu rateei, que eu não entreguei o meu máximo, eu ia ficar com peso na consciência. Porque se eu não conseguisse os pontos suficientes, eu sempre ia ficar com a dúvida de que, poxa, eu podia ter dado mais, eu podia ter entregado mais, eu podia ter dado mais de mim, porque era possível dar. E aquilo ali poderia ter mudado a minha vida. Então eu não queria ter essa sensação. Eu nunca quis sentir isso. Então eu sempre ia para as provas sabendo que eu me entreguei ao máximo. Porque aquilo ali eu falava, poxa, se eu fiquei por 1, 2 pontos, não tinha o que eu fazer mais. Porque eu dei o meu máximo. E se eu entreguei o meu máximo, esse era o meu máximo. Agora eu tenho que trabalhar para o meu máximo ser suficiente. Mas o meu máximo hoje não foi. Mas um dia ele vai ser porque eu vou me tornar mais eficiente. Esse era o meu racional. Mas isso fazia com que eu chegasse sempre nas provas muito cansado. Então, sempre que eu terminava um processo de prova, ia lá fazer a prova, eu tirava alguns dias para descansar, porque eu estava muito sobrecarregado, muito cansado, e é uma pressão psicológica muito grande. Então eu me premiava. Nem sempre o resultado era positivo, mas conseguir concluir uma prova, tendo entregue o meu máximo, na minha cabeça, faziam parte de etapas que eu tinha que cumprir para conseguir a minha aprovação. E aí, por isso que eu me premiava. E eu aconselho você também a estabelecer os seus próprios métodos de recompensar a si mesmo. Porque, poxa, você está investindo em você, você está investindo no seu futuro. Não tem nada mais gratificante que isso. Então, além de se cobrar muito, também saiba se recompensar quando você faz algo produtivo e construtivo para você. Tenha em mente que todo mundo começa pequeno, tá? Eu sei que quando você começa a ter acesso a outros aprovados, a histórias de pessoas que conseguiram fazer o que você fez, você ouve pessoas falando que estudavam de 5 a 6 horas, que conseguiam estudar muito, conseguiam acertar muito, mas saiba que essas pessoas não começaram já com o Prime. Todas essas pessoas tiveram um início, e o início, consequentemente, é pior. Eram pessoas que, assim como você, tinham dificuldade, né, não gostavam de estudar, muitas das vezes não tiveram um ensino médio muito bom,
não tiveram uma educação de qualidade durante a vida e que tiveram que lidar com situações parecidas com a sua. Então você não precisa ser perfeito no início, você pode começar sendo ruim, muito aquém do que você quer chegar algum dia, mas desde que você faça os caminhos e queira melhorar e busque formas de evoluir, você vai traçando um caminho melhor. Você vai conseguindo evoluir e chegar nesse patamar lá na frente no seu prime, no seu máximo de atividade. Mas tenha noção e não se puna tanto por ter deixado o tempo passar. Todo momento é um momento para que você comece a mudar a sua vida. Comece agora. Se você começou agora, beleza, você tem anos e anos ainda de vida pela frente. Então, independentemente de qual seja a sua idade, o seu momento, comece agora para que você consiga colher os frutos, mas não se puna tanto no início, porque todo mundo começa pequeno, todo mundo tem um início. Não existe essa de concurseiro hipotético que consegue tudo, que tem todo o tempo do mundo. Mesmo quando você estiver passando, quando você já estiver conseguindo aprovações, você ainda vai ter problemas a lidar, porque ninguém é perfeito. Sabe? Todo mundo tem algum tipo de situação que vai pesar, que vai ser ruim, que vai ser difícil lidar. Errar faz parte. Dentro de um processo tão complexo como estudar para concurso, você vai ter muito mais erros do que acertos. Mas como você lida com esses erros que faz diferença. Os seus erros não definem você. O que te define é o que você faz com os seus erros. Se você simplesmente se acomoda e não busca melhorar, aí você vai colher algo dessa situação. Agora, se você está sempre buscando, você vê no erro uma oportunidade de caminho que não deu certo, rumo a um objetivo e buscando sempre encontrar a forma melhor de fazer aquilo que você quer fazer, você um dia vai chegar e vai conseguir atingir aquilo que você quer. Não espere o momento perfeito. Comece agora, aplique agora, mude agora, porque a todo momento é um momento para você conseguir a mudança que você quer. Ou pelo menos para plantar a semente que um dia vai ser a mudança que você quer. Faça com que seus hábitos tornem-se virtudes. Sabe que Aristóteles ele se debruçou sobre o assunto e ele traça um paralelo entre virtudes e hábitos, né? Na visão dele, as práticas reiteradas de determinadas atividades gerarão virtudes. Virtudes são aqueles elementos chaves que você coloca na sua vida através da prática de determinadas atividades. Então, para Aristóteles, trazendo no cerne do vídeo, quando você faz com que uma atividade enfadonha seja colocada no seu dia a dia, você adquiriu aquilo ali como virtude. E eu acho interessante que Aristóteles, quando ele trouxe essa abordagem na sua obra, ele faz um paralelo que eu acho muito interessante, porque na visão dele, os extremos estão sempre errados. Então ele diz que a coragem não é falta de medo, é um meio termo entre a temeridade, que seria você simplesmente fazer tudo sem pensar, sem ter medo, ter coragem de tudo e ir de peito aberto encarar tudo, o temerário, e a covardia, que seria a inexistência de coragem, inexistência de nada que faça com que você tome decisões ousadas. Falta de ousadia, né? E a coragem se residiria no meio termo entre essas duas questões. Então, nem vale você ser muito corajoso, porque isso fará com que você tome decisões ruins, mas você também não pode viver uma vida com medo. Medo que vai te impedir de tomar decisões, de ser ousado, e muitas das vezes o crescimento está na ousadia de querer fazer mais ou fazer diferente. Fazer algo que, aos olhos de muitos, pode parecer loucura, mas aos seus olhos faz todo sentido. Então, essa relação de equilíbrio me fez refletir bastante, sabe? Então, quando você busca estabelecer isso como virtude, saiba que estudar nunca vai ser e não deve ser feita de modo radical. Você nunca vai estudar todas essas horas por dia que você acha que você vai. Mas o ideal é que você consiga fazer algo sustentável, algo equilibrado, algo que você consiga estudar, mas consiga manter a sua sanidade, consiga manter a sua mente blindada. Então, quando você se sentir que está chegando nesse platô físico, nesse platô de não conseguir atingir a quantidade de horas ou a quantidade de resultados que você espera, saiba que, primeiro, você não sabe se hoje o que você está fazendo já não vai ser o suficiente. Porque quando você se cobra muito, né, quando você se cobra extremamente, pode ser que o seu nível hoje já seja o suficiente para conseguir atingir. Mas saiba também que você não pode se cobrar tanto e exigir tanto e fazer tanto que te tire do jogo. Quando você sai do jogo, você perde a oportunidade de tentar novamente. E muitas das vezes no concurso público, mais vale você conseguir
plantar várias sementes, ou seja, fazer várias provas, e dessas várias provas pode ser que você colha alguns resultados, do que focar 100% em apenas uma, porque nessa uma podem acontecer tantas coisas que estão fora do seu controle, que se você colocar todos os seus ovos em uma só cesta, pode ser que tudo vá por água abaixo. Por isso que a estratégia de planejamento tem que estar muito alinhada dentro da sua jornada como concurseiro. Mas busque tornar o hábito de estudar uma virtude. Mas a virtude, ela não é o excesso, ela não é o extremo, mas sim o equilíbrio. Então, sempre busque aliar o estudo, a sua jornada e todas as tarefas que você está fazendo com o equilíbrio, né? Saiba ser sóbrio e conseguir fazer uma autoanálise justa. Muitas das vezes você não vai ter as melhores condições. Saber disso já te muda o patamar. Quer ver um exemplo muito bom? Você faz uma prova estudando há 3 meses do edital. Você começou a estudar há 3 meses e vai fazer uma prova. Você sabe que você não teve uma preparação ideal. Você sabe que você deixou de estudar vários assuntos. Faz sentido você se cobrar por ter ido mal nessa prova? Não. Então, você precisa saber se autoavaliar para que você consiga tomar boas decisões, decisões sensatas e que não farão um estofamento mental, um desgaste mental e não gerarão sensações de fracasso na sua cabeça, porque depois que você estabelece uma meta e fracassa, isso manda recados para o seu cérebro e para o seu corpo. Sua mente controla o seu corpo. Aquilo que você pensa sobre si mesmo, muitas das vezes é aquilo que é construído sobre si mesmo. Então, atenção, lembre-se, busque o equilíbrio e torne o seu hábito uma virtude. Torne o seu estudo uma virtude, de modo que você consiga estudar durante períodos e períodos e acabe até gostando um pouco dessa história. Agora, um ponto muito importante dentro disso tudo é cuidado com a soberba. Às vezes, a falta de motivação ela vem da barreira que você cria por uma dificuldade autoimposta no seu subconsciente. Antes, eu sempre fui relutante a estudar para concurso, porque durante a minha trajetória nas escolas, todas essas provas que eram nacionais, que eram provões diferentes, geralmente era para medir níveis de conhecimento, eu nunca ia muito bem nessas provas. Então eu me autolimitava pensando que, poxa, a partir desses resultados eu criei na minha cabeça essa limitação de pensar que essas provas não eram para mim. E eu lembro que eu tive que trabalhar para quebrar essa autolimitação que eu mesmo me coloquei na minha mente. E muitas das vezes nós criamos várias limitações dessas parecidas. Muito provavelmente você tem uma matéria que você acha que você não vai bem. Geralmente a galera não gosta de matemática. Mas por que você não gosta de matemática? O que está criando essa autolimitação na sua cabeça? Ah, eu acho muito difícil matemática. Mas aí você vai ver, e na verdade não é que você acha difícil, mas é porque você não estudou os itens básicos e as equações básicas da matemática que você precisa saber para conseguir lidar com essa nova questão mais complexa que é o estudo para concurso, né? Geralmente o estudo para concurso não vai te exigir equações básicas, multiplicar, dividir. Não, você vai ter que usar esses conhecimentos para responder questões um pouco mais complexas. Então, quando você se depara com essa complexidade, não saber a base vai fazer com que você pareça que é muito difícil e que esteja inalcançável. Mas aí, quando você retrocede 2 passos, aprende o básico e volta depois para aquele assunto mais complexo, você começa a falar assim, nossa, olha só, não é que não era tão difícil? Agora eu tenho ferramentas necessárias para conseguir resolver esse problema. E é nesse momento que você começa a pensar, nossa, agora eu estou entendendo, eu estou indo bem. E quando você começa a ir bem em algo que muita gente fala que é muito difícil, isso faz com que você goste ainda mais. E a chance daquela matéria se tornar a sua preferida aumenta exponencialmente. Então, às vezes, é importante que nós tenhamos a sobriedade de saber que retroceder fará com que você alcance lugares mais distantes, mais longos. O problema é que, às vezes, a nossa soberba, ou às vezes outras limitações, fazem com que nós nos limitemos e não queiramos retroceder. Porque na nossa cabeça aquilo ali é inviável. Por exemplo, sempre estou conversando com pessoas e elas falam assim, ah, Daniel, mas eu já estudo do jeito que eu estudo há 3 anos. Agora eu vou mudar, vou começar tudo de novo? Aí eu faço a pergunta, o que adianta você estudar mais 3 estudando errado? Se você até hoje não conseguiu atingir os objetivos que você quer, algo está errado. Se você não mudar e continuar fazendo os mesmos erros, o que te garante que você vai conseguir resultados diferentes? Nada. Porque se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. E às vezes essas coisas diferentes significa, assim, zerar tudo e voltar lá atrás e fazer certo. Porque se você faz errado, essa atividade pode gerar lacunas dentro da sua compreensão, do seu conhecimento, que
lá na frente vão fazer falta e não tem como apenas voltar e corrigir aquele buraco, tampar só aquele buraco. Não. O processo de construção de conhecimento é um pouco mais complexo e a ordem com a qual você aprende as coisas faz diferença. Então, às vezes, você precisava aprender aquilo lá atrás para hoje não sentir a dificuldade. E dificuldade essa que pode virar um bloqueio autoimposto. E depois que você impõe esse bloqueio, quebrar isso na sua cabeça é muito mais difícil. Faça essa reflexão. Se for preciso, retorne 2 casinhas, volte 2 casas, não seja soberbo, seja humilde, saiba que eu estudo muito há muito tempo. E eu sou um cara que tem o costume de estar sempre estudando, lendo. E quanto mais eu aprendo, mais eu sei que menos eu sei. E mais eu sei que eu vou ter que estudar mais e ler mais se eu quiser um dia chegar mais perto de saber um pouquinho mais. Mas eu sei que mesmo assim, o meu máximo ainda vai estar muito aquém de todo o conhecimento acumulado. Então é praticamente impossível você saber tudo. E quando você se enxerga no tamanho miserável que você é perante ao mundo e o universo, pra que ter soberba? Pra que ter uma soberba sobre você? Ou pra que se vangloriar tanto? Então é sempre possível e, se for necessário, retroceda, dê 2 passos para trás. Porque às vezes aprender a engatinhar certo vai fazer com que você ganhe uma maratona correndo lá na frente. Então, saiba fazer essa autoanálise e muito cuidado com a soberba. Porque a soberba pode fazer com que você não melhore em pontos que você precisa melhorar. E isso fará com que você não só não aprenda o conteúdo, mas vai criar limitações na própria cabeça que vão fazer com que seja impossível você melhorar. E aí, para quebrar essas limitações autoimpostas, aí vai exigir mais trabalho, vai exigir mais esforço e talvez exija que você jogue tudo que você construiu até agora no lixo para começar tudo de novo, só que certo. E se você quer aprender a estudar, ler melhor, mais rápido, aumentar a sua retenção daquilo que você lê, eu te convido a assistir esses 2 vídeos aqui, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar no seu processo de estudo e aprendizagem, que é o nosso foco aqui. Então já se inscreve no canal, deixa um comentário, dá um like para o YouTube entender que você gosta desse vídeo e indicar para mais pessoas. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.